Hoje estamos aqui direto da Casa Glamurama, bem-vindos. Hoje é o dia especial. Waiting for Marina Persson, Lígia Gueiros, bem-vinda. Olá! Marina Persson, que delícia! Saudade, Joyce! Quanto tempo! Nossa Senhora, mas que delícia a gente juntas aqui, hein? Nossa, finalmente, que bom que deu certo. Obrigado pelo convite, adorei esse Imagina, tema. quem diria, né? Nosso próximo encontro ser aqui, com as bênçãos do Hospital das Clínicas, em homenagem a todos esses profissionais da saúde que trabalham tanto para a gente poder ficar recolhido e cuidando da saúde, enfim, é pura emoção. Cada vez que eu estou aqui nessas lives para o HC, é pura emoção. Nossa, total. Marina, Eu tenho muita admiração pelos profissionais da saúde em geral, mas em especial o Hospital das Clínicas, porque é um hospital que eu conheço e conheço muitas pessoas que trabalham lá, desde colegas meus que foram residentes, porque da época que eu estava na faculdade e tal, mas também mais recentemente eu tive um episódio de que eu tive que frequentar bastante o Hospital das Clínicas e eu tenho muita admiração assim por todo o trabalho que é feito lá. E quando eu vejo essas pessoas se arriscando, trabalhando em condições muito precárias, assim, eu fico emocionada, grata, é um misto de coisas, revoltada também com as condições, por que é assim, porque, né, se isso deveria ser talvez a maior prioridade da gente nesse momento, né? mas a E gente, sabe a o que gente acontece. fazendo isso, Marina, a gente se juntando e alertando e dando visibilidade, cada vez mais pessoas vão querer doar. A iniciativa privada é fundamental nesse momento, em todos os momentos, pré, durante e pós-pandemia. E só da gente estar aqui fazendo barulho, a gente já está ajudando. Tomara que sim, E tomara que eu quero tá tudo apresentar, todo certo, mundo já. conhece a Marina, mas eu quero falar umas palavrinhas sobre ela. Marina, se tiver alguma coisa errada, me corrige. Tá bom. Você é diretora, apresentadora e atriz. Você trabalhou na MTV. Quem não lembra de você? Quando eu falei para o meu filho que eu ia te entrevistar, ai, como eu amava ela na MTV, como eu amava ela. Na Que TV bom, Cultura e no fico Canal feliz. Brasil. É. E Você agora dirigiu. trabalhando aqui. Você não está no UOL também agora? Sim, no UOL, no Arte 1, Artigo na com o New York Eldorado. Times, né? Sim, exatamente. Bom, você dirigiu um filme sobre o seu pai, né?
o cineasta Luiz Sérgio Persson, que é considerado, meu filho também fala que foi o melhor cineasta que já tivemos no Brasil. Então, já vou te dando todos os recados. E dirigiu também uma ficção, Califórnia. Aí você atuou como atriz, certo? Certo. Num filme com o João Miguel. Maravilhoso, Exato. né? Exato. A canção da volta. Isso. Bom, atualmente você está no Cine Drops Eldorado, que eu escuto sempre nos fins de semana. Sempre, sempre. Amo. Para quem não sabe, é um programa que fala de música em filmes. E é uma delícia a gente rememorar ou aprender. Aí você está no Magazine da A1 com o New York Times. Isso. E Marinando, que é um canal seu de culinária saudável. Exatamente. Certo? Esse mulher eu mais... fazendo uma parceria com o UOL agora. Isso, eu tenho acompanhado. Que mulher mais eclética, hein? Ela pinta, dança, costura, cozinha. E tudo ela faz bem. Tem mais isso. É eclética até demais, às vezes, eu acho, Joyce. Às vezes eu acho que falta, não sei, não sei. Eu gosto de fazer muitas coisas, mas às vezes é difícil as pessoas entenderem exatamente. Mas o que ela faz? Ela faz cinema, ela faz culinária, daí ela tá no rádio. Não sei, às vezes eu acho Qual é que... o problema de ser boa em várias coisas, Marina? Não é problema, só porque, assim, sabe aquela mini bio que você tem que botar assim no Instagram para se definir? A minha nunca cabia, porque eu falava, não, mas isso aqui multiuso, também é importante, multiplataforma, multitudo, maravilhosa. Nós vamos Se lá, você quiser reduzir, você me manda que eu edito, tá? E faço para você. Vou precisar dos seus préstimos. Marina, vamos começar falando desse momento que a gente está passando, que não é nada fácil, que é muito triste, né? Com as pessoas, muita gente doente. Acabei de saber que uma tia minha, bem velhinha, olha que história bonita, entrou no hospital, nem sei que hospital, porque eu acabei de saber. Entrou no hospital, acho que ela tem 90 já. Ficou super mal e já saiu. Ah, que bom. Nossa, esses velhinhos estão dando um banho. Eu conheci outros casos de pessoas já de mais idade, assim, que conseguiram sair. Isso que é o louco desse vírus, né? Eu acho que quem achava que sabia, que conhecia, eu sou jovem, eu sou atlético, né? Quem entrou nesse papo do presidente fala, não, eu sou atlético, não vou pegar, para mim vai ser só uma gripezinha. Não, isso, pessoas se ferraram. Eu conheço um caso de um jovem de 34 anos que não sentiu nada. Quando ele chegou no hospital, o que acontece, né? O que estão dizendo é que a saturação de oxigênio talvez seja a medida mais importante para a gente... É aquilo que põe aqui, né? É o oxímetro, exatamente. Você tem um oxímetro que vai medir mais do que a temperatura. Porque esse rapaz que faleceu, que infelizmente ele faleceu de Covid, ele não sentia nada, mas quando ele deu a entrada, ele teve aí uma pequena falta de ar. Quando ele deu a entrada no hospital, a saturação dele estava 40%, uma coisa absurdamente baixa. Quando você tem uma ideia, normalmente uma pessoa quando está com 70% de saturação, ela já está afogada, a sensação. E a Covid tem essa característica de ser silenciosa. Então, assim, a gente não sabe, a gente tem que entender que a gente não sabe nada sobre essa doença. Nada, os próprios médicos ela falam é uma roleta isso. russa. Você tem que se cuidar dos seus. Então é isso. Uma pessoa velhinha pode sobreviver, mas pode morrer também. Atleta, mas também pode morrer, claro. Mas um jovem atlético, uma jovem saudável, aparentemente, pode morrer, entendeu? Então, assim, o único jeito é se cuidar. É o único jeito que a gente tem de evitar tragédias ainda maiores. Isolamento social, máscara para quem precisar sair. Usar e rezar muito pelos profissionais de saúde, muito. E valorizar as pessoas que estão arriscando a vida pela vida dos outros. A coisa mais linda que foi um cartaz. Mais linda. Que foi aquele cartaz que fizeram nos Estados Unidos e depois fizeram aqui. Nós estamos saindo de casa para trabalhar para que você fique em casa. Posso ficar. Marina, como foi esse seu período? Como está sendo sua rotina? Você está trabalhando? Como que é o seu trabalho? Ou você está descobrindo outras coisas? Você está ajudando? O que você está fazendo? Tudo isso. Tudo que você está falando. Eu primeiro fiquei um pouco perdida.
Acho que, assim, o que tem de característica, se a gente pode falar que existe uma característica na pandemia, para mim, é que não tem uma semana igual a outra. Todas as semanas são muito diferentes, a gente, quando se adapta numa rotina, já entra uma outra coisa, e assim vai. Eu passei grande parte da quarentena isolada no sítio dos meus sogros. Vim para São Paulo agora para resolver umas coisas. E porque meus sogros são idosos, eu estou fazendo uma quarentena, uma auto-quarentena aqui na minha casa sozinha, tem ninguém. Tá ótimo, aliás. Que eu estou adorando ficar na minha casa, sou eu. Eu sei o que você está querendo dizer, muito bem. É muito gostoso também, sabe? Eu vou almoçar a hora que eu quero. Se não quiser comer, eu não como. Tá ótimo, maravilhoso. Então, ouço música alto, podcast, eu acordo de manhã, já ponho meus podcasts, já faço meu suco verde. Tem uma coisa da vida sozinha que é gostoso também. Então, assim, não tem uma semana igual a outra. No começo eu estava um pouco perdida, assim, sabe? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou trabalhar? Eu tô gravando os programas do Arte 1, eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu estava com uma gravação marcada para sexta-feira. A quarentena, a gente sai de quarentena na terça. E então falei, não vai dar para gravar, o que a gente faz? Então, o que aconteceu? Aos poucos, a gente foi se adaptando. Eu tenho essa possibilidade, porque eu tenho uma produtora, certo? Meu marido sabe operar uma câmera profissional. Sugeri e o Arte1 aceitou que a gente fizesse as gravações no sítio, nesse lugar, que é campestre, que teoricamente não tem nada a ver com o programa. O programa é o New York Times, é urbano pra caramba. A gente só gravava numas locações lindas, arquitetônicas, sabe? Com linhas de fundo, de fuga, sabe? Só que estamos em pandemia. Estamos em pandemia. O cenário é um mato. Mas esse é o barato da pandemia. A gente assumir que são momentos diferentes, que a história agora é outra, que a vida da gente é outra, e mostrar como é a vida da gente agora e como pode ser. Exato, e eu acho que tem uma coisa muito interessante no que está acontecendo, é que as lives, por exemplo, a gente está fazendo agora uma live, são as 3 da tarde de uma terça-feira, e eu amo as lives. Eu também. No começo eu fiquei assim, ai, quanta live, todo mundo fazendo live, e aí as pessoas tirando sarro, hoje eu vou fazer uma live limpando minha geladeira, tá? As pessoas tirando sarro. Aí eu comecei a falar, cara, mas eu tô gostando disso, eu tô gostando de ver como é que as pessoas estão fazendo, como é que elas estão passando. Muitas ideias importantes sendo difundidas, desde questões sociais, assim, né? No começo era muito eu estava muito nas lives políticas, ainda todo mundo tá, mas é um pouco que era só isso, assim, né? Assim, de entender, de falar o que está acontecendo, as pessoas mais vulneráveis, como é que a gente vai fazer, a desigualdade, né? Os problemas que começaram a ficar, já eram problemas, mas começaram a ficar mais evidentes, eram os assuntos que mais me faziam, eu ficava o dia inteiro assim, e aí as mortes, e aí não sei o quê. E aí eu fiquei num momento muito para baixo, assim, nesse sentido de que todas as notícias de coronavírus, das mortes, eu fiquei muito fixada naquilo, assim, muito obcecada com aquilo. E aí, o que me fez conseguir olhar para essas notícias e não ficar deprimido o tempo inteiro? Foi olhar os mestres. Aí eu fui ouvir o Drauzio Varela, que fala muito do SUS, que fala muito da importância da saúde pública no Brasil. Comecei a ouvir Átila Yamarino, dados científicos, o que o vírus faz aqui não é. Comecei a destrinchar o que era esse momento que a gente estava acontecendo. Comecei a ouvir os economistas, Laura Carvalho, falar de desigualdade. Desigualdade é um baita de um problema. É assim, já era um problema. A pandemia deixou isso mais evidente. A gente não pode mais andar para frente sem olhar para esses problemas. A gente vai ter que encarar isso. Marina, eu entrevistei outro dia. Vai ter que encarar. Eu entrevistei outro dia o Padre Júlio Lancelotti. Semana passada, acho que foi quinta-feira. E eu conheço o Padre Júlio há mais de 25 anos. Foi uma coisa tão... Todo mundo chorou, inclusive eu, né? Principalmente eu que estava entrevistando. Chegou no final, estava aos prantos. E aí, todos meus amigos que estavam assistindo, com quem eu tinha contato, né? Foi o maior chororô, porque não tem quem não perceba que essa desigualdade passou dos limites, né? Essa falta do olhar atento para o outro não tem mais espaço. E o Padre Júlio é uma pessoa que sempre olhou para o outro. E quando a gente vê isso,
a gente fala, nossa, na verdade, eu acho que todo mundo fica pensando, por que que eu não ajudo mais do que eu estou ajudando? Claro, e sabe que isso é uma coisa da cultura brasileira, né? Assim, a cultura americana, eu me lembro, a Didi Wagner, quando morou na Nova York, ela me disse que na escola das meninas, elas tinham essa coisa de educação financeira, eu não sei se tinha esse nome, mas tinha esse conceito, e que nos Estados Unidos é assim, do quanto você ganha, né? Do montante de dinheiro que você ganha, de onde você ganha um salário, uma parte você gasta, uma parte é dividida em 3 partes. Uma parte grande você gasta, a maior parte, uma parte você guarda e uma parte você doa. Então, o cofrinho, digamos assim, para a criança americana já é spend, que é gastar, é save, que é poupar, e donate, que é doar. Sim. Desde pequenininho. Isso, assim, a gente tem que entender que existe essa cultura. Para além dessa cultura do doar, que acho que todo mundo hoje em dia tem que estar fazendo isso. Virei sócia da benfeitoria, da vaquinha, dos crowdfundings, assim, eu já tenho login em todos os sites de crowdfunding. A gente também tem que olhar para o sistema tributário brasileiro, você entende? Porque não faz sentido, por exemplo, uma pessoa pagar um IPVA num Corsa 96 e uma pessoa que tem uma lancha não paga nada. Quem tem um helicóptero não paga IPVA. Joyce, não pode ser isso. Está errado. Isso está errado. Não. Alguma coisa está muito errada. Várias coisas estão muito erradas. São coisas que eu sei que quando a gente fala, as pessoas falam, não! Olha, eu vou falar, eu sou uma pessoa que eu tenho poucos haters, tá? Pouquíssima. Minha rede, ela é hater free, praticamente, a não ser quando eu toco em temas como desigualdade econômica, desigualdade social. Aí, quando eu temas falo, sociais. tem que falar sobre isso, eu não estou dizendo que tem que fazer isso ou aquilo, estou dizendo que a gente tem que conversar sobre esse assunto. Vamos entender o que é? Antes de você me falar que eu sou, sei lá, comunista, socialista de iPhone, o que as pessoas amam xingar os outros assim. Comunista, aliás, é aquele fantasma que todo mundo que xinga pelo outro de comunista não sabe nem o que significa, basicamente, né? Mas socialista de iPhone é uma coisa que as pessoas xingam muito. Aí eu digo assim, mas gente, o que faz? Por que uma pessoa que tem noção dos seus privilégios? Eu tenho noção dos meus privilégios. Gente, eu sou branca, eu fui estudar. Claro, já está aí. O primeiro privilégio já é esse. Que me deu essas possibilidades. Por que eu não posso ter preocupações de distribuição econômica? O que me impede de ter essa consciência? Não, você tem que ter. Você tem que ter essas preocupações. É um exemplo, né? Exatamente. Então, essa questão, eu nem sei, às vezes eu me perco, tá? Você me puxa de volta. Da desigualdade, a gente tem que olhar para ela. Claro. De uma maneira estrutural. Eu perguntei para você como estava a sua rotina. Tem que ser uma coisa da política. Enquanto isso, beleza, vamos tomando consciência desses aspectos e vamos doar. Enquanto a gente não consegue ter uma mudança estrutural maior. Claro. Sim, porque as pessoas estão precisando de ajuda hoje. Precisa comer hoje, amanhã que precisa comer. Amanhã o Padre Júlio sugeriu que a gente começasse a cuidar das pessoas em volta da gente. Exato. Só para não pirar e por onde eu começar no bairro, começar as pessoas na rua, o varredor de rua, o sem teto, tudo que tiver em volta, e depois as coisas do bairro da gente, para começar assim, que é a maneira mais fácil. Marina, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito bonito o trabalho do Padre Júlio, porque maravilhoso. Ele para mim, é o cristianismo no que ele tem de mais essencial, que assim, é isso, você olhar para o outro e você ter essa... E não importa o que essa pessoa fez da vida, não sei o quê, ela está precisando da sua ajuda. Olhe para essa pessoa, ela é um estranho, daí que ela é um estranho. Você está vendo essa pessoa... Você está vendo? E ele falou uma coisa bonita, Marina. Ele falou que com as máscaras agora é mais importante o olhar ainda do que já era. Que ele está olhando nas pessoas, no sem-teto, nos moradores de rua que ele cuida. Esse pedaço aqui, que é muito impactante. Claro, olhar nos olhos. Olhar da pessoa, total, e ele sugere que a gente olhe nos olhos das pessoas. Que é um ato de empatia já. Marina, e tem uma... desculpa, fala. Você falou da Didi, a Didi Wagner e a Sara Oliveira,
vocês ficaram amigas da MTV? A gente se conheceu na MTV. E Exatamente. até hoje vocês são muito próximas, né? Muito. É impressionante. Eu tenho vários amigos da MTV, né? Que eu fiz na MTV. É engraçado isso. São amizades muito fortes, assim, muito... com quem eu mantenho laços até hoje muito, muito fortes mesmo, né? A Sara e a Didi, a gente é mais festiva, a gente aparece bastante, porque a gente sempre posta fotos nossas e as duas têm redes muito fortes, então acaba aparecendo bastante, assim. Mas eu sou muito amiga da Cris Couto. A Cris Couto é minha comadre, eu sou madrinha da Maria, da filha dela, que vai fazer, Legal. vai fazer aniversário daqui a pouco, vai ser mais um aniversário na quarentena. Oh, meu Deus do céu. Mais um aniversário de via Zoom. Sou muito amiga do Zeca Camargo, muito amiga do Zeca. Zeca é meu irmão, meu brother do coração, assim, amo o Zeca para sempre. Zeca é aquela pessoa assim, eu falo para ele, Zeca, o que você precisar da sua vida, meu amigo, você conta comigo, por favor. Astrid, muito minha amiga, o Cazé, o Edgar, são pessoas que eu tenho queridas para mim. O que aconteceu? O que aconteceu na MTV? Que uniu tanto vocês? O que tinha lá que não tem nos outros lugares? Olha, tinha tanta coisa que eu acho difícil a gente definir assim, mas eu vou tentar. Eu acho que a gente não sabia, a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo, Joyce. Eu sempre pergunto isso, eu tenho feito essas lives de 30 anos de MTV com os meus colegas. E assim, foi uma das coisas que eu resolvi fazer na pandemia, né? Eu falei, todo mundo fazendo live e tal. São 30 anos da MTV, a gente não vai poder comemorar, porque a gente vai estar na pandemia, porque a gente sonhava, né? Vamos fazer uma baita exposição no MIS, sabe? Tipo, botar imagens dos programas, os acústicos, os MBs, os videoclipes. A gente estava nessa, vamos fazer. Bom, né? Pandemia veio e a gente tem mais uma encrenca, que é o nosso arquivo, que tá num limbo lá, a gente não sabe onde vão parar essas fitas, com o nosso trabalho lá de 23 anos de MTV. Mas, enfim, isso é um assunto à parte. Aí eu pensei, vou fazer essas lives. E aí eu converso com eles e eu sempre pergunto assim, gente, quando você estava lá, você tinha noção do que era, do que a gente estava fazendo? Porque eu mesma, Marina, só tive a noção do que aquilo tinha significado na vida das pessoas, daquelas gerações que eram espectadores da MTV, mas depois que a MTV Brasil, aquela, fechou. Eu, na hora, Joyce, para mim, eu era assim, cara, eu vou pro meu trampo, que é muito louco, que é top pra caramba, porque eu vou falar de música, de cinema, das coisas que eu gosto, de comportamento. Meninas Veneno era um programa de comportamento feminino. E no final do mês tinha um salário na minha conta. Basicamente, eu amava trabalhar. O melhor dos mundos, né? Eu sem noção, eu tive muita sorte de conseguir entrar naquele momento de MTV que era isso, era um sonho. Quanto tempo vocês ficaram lá, essa turma? Olha, não, a MTV inteira, aquela MTV durou 23 anos. Foi de 90 até 2013. Eu entrei em 93 e fiquei até 2011. Eu fui a VJ que ficou mais tempo na MTV. 20 anos quase. Anos. 18 anos, exatamente. E o que acontecia lá? Era uma TV jovem para jovens, feita por jovens. Tinha uma liberdade muito grande no sentido de que ninguém era especialista lá. E todo mundo também era ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não sabia editar, eu não sabia fazer matéria, não sabia entrevistar ninguém. Entrei lá sem saber nada e depois de algum tempo eu já sabia fazer tudo aquilo. A minha especialidade era o quê? O conteúdo. Eu conhecia cinema, eu tinha feito faculdade de cinema, eu era uma pessoa cinéfila, eu gostava daquilo, aquele assunto. Eu também era uma adolescente que era fanática por música, rock, eu também gostava daquilo, conhecia aquele assunto. Mas eu não tinha os meios para fazer aquilo. Mas a gente aprendia. E assim com todo mundo. Vira e mexe, chegava lá uma pessoa muito nova para estagiar, tá? A estagiária lá mandava currículo, não sei o que, entrava. Aí, aquele estagiário, uma hora se via dirigindo um programa. E ele falava assim, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, mas me botaram aqui, então acho que eu vou fazer, entendeu? Então, tinha essa liberdade. A gente conseguia também... Tinha esse espaço para errar, sabe? Tinha esse espaço Você acha que essa experiência toda da MTV é que te fez ser multi tudo? Porque lá você podia fazer de tudo um pouco, né? E eu que você gosta?
que você gosta hoje em dia? Você gosta de atuar, de dirigir, ou você gosta de tudo igual? Joyce, eu tenho fases, eu sou aquariana. Eu sei que tem amigos meus que acham que a astrologia é o terraplanismo, sei lá, da existência. Eu acredito, a astrologia, eu não conheço tudo, eu não sou especialista, mas assim, muitas coisas fazem muito sentido para mim. E quando me falaram, o aquário tem essas e essas características, eu me identifiquei completamente. Então, o que acontece? Eu gosto de uma coisa, tá? Aí eu me empolgo com aquela coisa. Aí eu me aprofundo naquela coisa, tem aquela minha fase que eu fico, e aí eu pesquiso, e aí eu curto, daí eu, né, tipo aquele disco, aquele cantor, eu vou pesquisar tudo da vida dele, fico ouvindo. Aí uma hora deu, vou mudar para outra coisa. Então eu sou meio assim, eu tenho muitos interesses, você entende? Quando eu digo para você que eu tenho uma certa crise de não ser assim, a pessoa que tem um assunto, sabe? Eu falo assim, eu gosto daquelas pessoas assim, cara, aquela pessoa é isso, ela é especialista naquilo. Eu tava vendo agora minha nova musa é a Gabriela Prioli. Aí eu fico na Gabriela Prioli. A Gabriela Prioli, ela tem uma especialidade. Ela sabe de política e de direito, né? Direito e política. E eu fico assim, cara, ela é muito boa naquilo, ela é fera, ela conhece muito. E assim, a impressão que eu tenho é que eu nunca vou ser muito fera, sabe? Assim, fora o cinema, que eu acho que eu sou, mas assim, e nem sou também, porque quando eu vejo pessoas que realmente estudam, não sei o quê, sabem muito mais do que Então, eu. vou facilitar a tua vida. Você é uma comunicadora muito fera. Você Obrigada. se comunica de várias maneiras. Por meio da direção, atuando, Mas é que eu tenho apresentando. essa característica, assim, de que eu acho que às vezes, não sei. Eu entrei agora numa coisa de autoanálise aqui, né? Eu falar, não, eu devia ter me especializado em uma coisa só diretora de cinema, por exemplo, que era o que eu queria fazer na minha vida. Mas a vida me levou para outras coisas. E eu fui para a MTV, daí quando eu vi aquela pessoa tímida, eu era muito tímida, tava lá apresentando o programa, entendeu? E me descobri também. Falei, eu gosto de fazer isso, eu gosto de comunicar. Eu gosto desse contato com o público. Claro que eu gosto do reconhecimento. Eu tinha muito mais reconhecimento sendo BJ da MTV do que quando eu dirigia o Cine MTV. Às vezes fazia um monte de coisa legal, ninguém sabia que era eu que tinha feito. Quando eu passei a apresentar, o reconhecimento veio para mim. Eu gostei, claro que eu gostei disso. Quem que não quer ser reconhecido, né? Imagina, quem não gosta? E essa história de cozinha, ela apareceu agora ou já estava? Não, eu sempre gostei muito, sempre me interessei muito por alimentação, sempre gostei de me alimentar direito. Sempre uma entrega, né? Vai ver que eu fiquei com medo de aparecer. Vou estar no meio da live com a Joyce, às 3 da tarde, vai aparecer alguém, vai tocar a campainha, vou ter que atender. Não, não acontecer isso. Mas, ó, quer atender? Não. Fica Nada! tá. E na minha casa, quando eu estou na minha casa, tem cachorro gritando, tem barulho na rua, tem campainha, por mais que eu peça, olha, das 5 às 6, não chame o interfone, não existe isso. Faz parte. Isso é live. Isso é live. Isso é live. Isso que é maravilhoso dessa quarentena. As pessoas estão em casa e mostrando, né, o seu modo de vida. Outro dia eu fui fazer uma reunião com uma pessoa. Deixa eu só contar essa história que é muito boa. Claro. Juro, era uma pessoa poderosíssima dentro de uma empresa grande, multinacional, e não sei o que, era uma reunião de trabalho. E é uma mulher. Sabe que o único. Aí a gente ligou o Zoom, né? Quando você liga o Zoom, essa pessoa, essa mulher que eu sempre tinha. Assim, sabe quando você fala, não, essa mulher até tinha trocado a roupa para fazer a reunião com ela. Porque às vezes a gente tá com uma roupa meio de ficar em casa, de fazer faxina. Aí você fala, não, vou trocar a blusa, né? Vou passar um batom, tá? Aí ela, essa poderosa executiva, sabe onde ela estava? Na área de serviço. O fundo dela, aqui estão meus livros, né? Era um varal, umas roupas penduradas, aí tinha assim sabe essa suporte de papel toalha que sim, tá sem papel toalha? Você põe na parede. Sem papel toalha, que meio quebrou, o negócio quebrou, só sobrou a fixação na parede. E esse era o fundo dela, uma janela que obviamente era da área de serviço dela, onde fica o varal, porque tem esse bate-sol. Isso quer dizer que ela é uma pessoa que não é tão preocupada com a casa dela. É mais preocupada com o trabalho. Eu acho que era, sabe o quê? O único canto da casa em que ela tinha silêncio e paz. Porque imagino que ela deve ter uma criança em casa, que deve estar alucinando lá, louca para dar atenção, para brincar, para não sei o quê.
ou que está usando a sala para fazer uma aula de Kung Fu, vai saber, entendeu? Ou o marido... Joyce, eu tenho ouvido artistas maravilhosos, as pessoas estão fazendo análise no carro, trancadas no banheiro, porque como é que vai ter privacidade numa casa que tem muita gente? Eu conheço um que faz no banheiro, para ninguém ouvir, porque análise é uma coisa tão... E porque as casas hoje em dia, Marina, tem muita casa que é muito cool, muito... Como é que chama aquilo? Como que chama? Que era uma decoração bem... Eu não tinha um nome aí, clichê. Então, as casas são todas abertas, tudo você vai fazer análise aonde? Exato! Essa arquitetura moderna, né? Que nem na minha casa. Aqui não tem uma parede. As paredes é só o banheiro e quarto. O resto é tudo aberto, né? E exatamente. Vai fazer aonde? Aonde? Vai no carro. As pessoas estão descendo na garagem e vendendo carro. Quem tem carro, né? Tem gente que nem carro tem. Tem gente que não tem mais carro. Hoje, com todos os aplicativos que facilitavam a vida, né, antes da pandemia, as pessoas venderam os carros, entende? Para que vai ter carro também, né? Tá certo. Então é isso. Tudo bem diferente. Tudo bem diferente. Você me perguntou, eu fui contar a história da... Não, tudo bem, a gente está livre aqui hoje. Me diz uma coisa, e essa coisa de cozinhar como profissão, né? Agora é parte do seu cardápio de possibilidades. Total, porque assim, eu sempre gostei de me alimentar direito, por quê? Eu era uma adolescente que tinha problemas com o meu corpo, não aceitava meu corpo, sempre estava meio acima do peso e não gostava, porque não é que eu acho que tem que ser magra, eu acho que... aliás, hoje em dia, mais ainda, cada vez mais eu entendo que a gente tem que aceitar o nosso corpo como ele é, né? Então, assim, eu tinha problemas de digestão, enfim, eu tinha mil coisas que eu não entendia o que era, o que me fazia mal, e passei a me interessar pelo assunto, estudar e ver, olha, tem alimentos que fazem bem, alimentos que não fazem bem, e comecei a tentar me alimentar de acordo com as coisas que me faziam bem. Isso já lá na adolescência. À medida que eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo cada vez mais que a coisa que eu comia me fazia ficar mais esperta, dormir melhor, acordar melhor, ficar mais disposta para fazer ginástica ou para estudar, ou para sentar numa aula e conseguir ficar sentada numa aula, sabe, 5 horas por dia. Tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do caminho. E entender que cada vez mais eu podia também tentar eu mesma fazer minha comida. E descobrir o prazer também de preparar o próprio alimento. E aí entra uma coisa que eu acho que... Comecei a ler sobre o assunto. E tem uma coisa... Eu tenho um guru, sei lá, uma pessoa que eu gosto muito, um autor americano chamado Michael Pollan, que teoriza muito sobre alimentação no Sapiens, nos humanos, né, na humanidade. E o Michael Pollan fala uma coisa super interessante, assim, ele fala que a gente tem que ensinar as nossas crianças, tão importante quanto ensiná-las a português, ou a língua, né, a mãe, ou matemática, é importante você ensinar essas crianças a cozinhar, porque é importante que o ser humano tenha autonomia de preparar o seu próprio alimento, de conhecer as coisas, de saber, inclusive para entender o que faz bem para ela, o que não faz. Né? A gente se pouparia de tantos problemas, de doenças malucas, se as pessoas cuidassem da própria alimentação, né? E é tão pouco, né? Olha só, nós somos... deram pra gente quanta coisa, né? A vida é um milagre, né? O nascimento de uma criança é um milagre, é muito lindo. Quando você vê uma criança nascendo, não é à toa que a gente fica emocionado. Então, assim, você recebe aquilo de presente, né? Um corpo, uma existência. E, assim, o mínimo que você tem que fazer para manter aquele corpo saudável é dormir direito, e se alimentar direito, e se movimentar, fazer exercício. São 3 coisas muito simples. Dormir, comer e se movimentar. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas, isso são dados estatísticos, não faz, ou não faz uma das 3, ou não faz nenhuma das 3, ou faz as 3 meio mal. A maioria, a maior parte da humanidade, a quem foi dada esta graça divina, essa bênção, claro, de ter um corpo e de viver neste mundo, as pessoas não cuidam do seu próprio... A única vida que a gente vai ter é essa, gente. A não ser que você acredite em outras, enfim, mas é outro assunto. Mas a outra vai ser uma outra coisa. Vamos cuidar do que a gente tem, entende? Vamos. Então é um pouco nessa linha. E quando eu faço o marinando, eu falo,
Você tem que perder o medo da cozinha. As pessoas falam, não, mas eu não sei cozinhar, tudo que eu faço dá errado, eu não conheço. Gente, só vai saber fazer se errar, se tentar, e vai errar. Eu erro até hoje, entendeu? Qual é o prato? Qual é o prato que você faz que as pessoas mais gostam? Tem fases também. Já te falei que eu sou uma mulher de fases. Eu tô na fase, Joyce, é que, cara, na quarentena, vou falar, eu penso em comida o dia inteiro. Meu dia é dividido assim, as horas que eu vou comer e os intervalos que eu faço trabalho um pouco, limpo a casa, essas coisas. Mas eu, em geral, assim, eu passo o dia inteiro pensando na comida, no lanchinho, no chocolatinho, tá na hora já da minha frutinha. Eu fico, assim, é uma coisa louca. Eu resolvi que eu tô fazendo pães e focaccias. São coisas que precisam da sua atenção. Estando em Sim. casa, você tem que E ir da lá sua ligar. energia, né? Você não dá pra você, por exemplo, focar o pão, você não pode, tipo, fazer de noite só. Você tem que, negócio tem que refrescar o fermento, aí você tem que começar a primeira fase, segunda fase, terceira fase, até você conseguir assar o pão no dia seguinte de manhã. Então, são coisas que eu tenho feito pães e focaccias. Eu tô gostando, que eu tô roubando do meu marido. Meu marido que é especialista em pães e agora eu tô fazendo focaccias maravilhosas. Aí faço umas decorações. Aí eu faço, tipo, sabe, um jardim, assim. Outro dia mandei pro Zeca todo decorado, assim. Falei, não, eu fiquei com orgulho. Fiz tipo parecia um jardim a minha focaccia, sabe? Parabéns, viu, Marina? Porque, além de tudo, você faz bem pão, faz focaccia, dirige, atua, apresenta. Marina, muito obrigada por ter estado aqui hoje, contando essas histórias. E você é uma personagem tão rica, tão desafiadora, que é uma delícia que todo mundo possa ter visto isso, tá? E que sim, Obrigada, é possível você não focar só em uma coisa, não tem que ser grande especialista em um assunto, tem que fazer de tudo um pouco e ser esse modelo que você é, porque você é o modelo. Obrigada, querida. E você tá bem? A gente falou tanto de mim, não falamos nada de você. Eu queria saber Querida, como eu tô você tá. aqui não para falar de mim, tá? Não, mas você tá bem? Tá tudo ótimo, tudo ótimo. Trabalhando? Foi uma quarentena mega produtiva para mim. Quando eu descobri que eu, ajudando os outros, eu ia ser mais feliz, aí eu liguei para o HC, desenvolvi esse trabalho com o HC, para o G10 Favelas, que eu ajudo também. E aí minha vida fez todo sentido na quarentena. E aí, a cada entrevista que eu faço, eu entrevisto um padre Júlio, um rabino, uma pessoa que tem um trabalho social, a Carola Matarazzo, o Gilson Rodrigues, o Celso Ataíde. Que Então, está sendo legal. maravilhoso. E como é que faz para doar para o HC? Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Aqui. Mas então, é o hashtag HC Convida. HC Convida. E aqui tem, ó. Ou então, .org.hc. Tá. Pode pôr no site viralcure.org/HC. /HC. E aí, bom, isso aí vai para o HC em geral, vai para a compra de EPIs, vai para, enfim, para dar uma assistência geral lá para todas as pessoas. Para aparelhos, para profissionais extra, para hora extra, para tudo. Pois é. O que eu fiquei muito abismada no começo, e acho que a situação continua agora, era que é isso, que os profissionais de saúde eles estavam trabalhando sem os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. E imagina, se já é arriscado para eles e trabalhar em condições perfeitas, mas agora, imagina nessa. Mas agora, né? Eu acho que já todo mundo ficou alerta, a iniciativa privada ajudou bastante e cada vez mais, quanto mais a gente falar, mais a iniciativa privada vai colaborar. Que bom. Parabéns. Obrigada, Marina. Parabéns pelas ações todas, assim, gente. Vamos ajudar o HC, por favor. Vamos sim. Obrigada, Marina. Obrigada, HC. Obrigada, para todo mundo. Tchau, Até. Tchau. Tchau. Nossa, que dínamo que é a Marina. Obrigada a todos vocês. E a gente se vê no nosso próximo encontro aqui. Um beijo e obrigada por terem estado juntos. E para vocês, profissionais de saúde, todas as nossas homenagens
e principalmente nosso agradecimento. Valeu!